Sinceramente, eu não acredito que a gente tem que falar sobre isso de novo. Mas enfim, as notícias estão aí e eu tenho que opinar. Há mais ou menos uma semana atrás, o CEO da OpenAI, o Sam Altman, tô cansado de falar do Sam Altman aqui no canal, mas é muita revolução que esse cara tá fazendo. Ele falou que o trabalho remoto foi um grande erro na tecnologia e eu tenho que concordar com ele dessa vez. Eu sei, eu já gravei vídeo aqui defendendo o trabalho remoto, mas chega um momento que tu tem que ser sincero, né? E uma das coisas que a gente tem que ser sincero é que, na verdade, o trabalho remoto mostrou que o trabalho é só trabalho, né? Eu posso concordar com o que as pessoas estão falando aí, que tu tira... Pera aí, antes de eu falar minha opinião, vamos ver o que o cara falou no artigo. E como vocês podem perceber, eu tô usando o navegador do momento, Microsoft Edge. Enfim... OpenAI CEO Sam Altman says remote work was a big mistake for tech. Joshua Bolt. Vamos ver o que se diz aqui. É um artigo muito interessante, fotinho de sempre lá do TechCrunch. Ele fala o seguinte aqui. Altman tá se juntando a old-fashioned chorus of anti-remote work tech CEOs. Então o Altman aqui, ele tá se juntando a todos os velhotes, né? Anti-remote, que são contra o trabalho remoto no mercado de tecnologia. Os CEOs da antigueira, digamos assim, os dinossauros. Então o Altman diz o seguinte: I think definitely... Desculpa pelo meu inglês também, não é dos melhores. Eu vou me esforçar, tá? I think definitely one of the tech industry's worst mistakes in a long time was that everybody could go full remote forever. And startups didn't need to be together in person and, there was going to be no loss of creativity. Então, basicamente, o que ele está falando é que o maior erro da indústria de tecnologia foi que todo mundo poderia entrar no estilo de trabalho remoto para sempre e que as startups não precisariam ter as pessoas juntas lá para trabalhar e que a perda de criatividade não viria. Então, isso foi o que ele falou aqui durante um bate-papo com o jornal Fortune. O que mais foi dito? I would say that the experiment on that is over, and the technology is not yet good enough that people can be full remote forever, particularly on startups. Então ele falou que basicamente a gente não tá lá ainda em termos de tecnologia. Eu não sei, cara. O Slack funciona muito bem pra mim. E eu acho que não é nem questão de tecnologia, eu acho que é mais questão de cultura mesmo. A cultura da comunicação assíncrona não funcionou como esperado. E essa não é a primeira vez que o Altman ele expressou os sentimentos dele sobre o trabalho remoto. Mas tem uma parte importante aqui, é que ele disse já que tem algumas exceções, né? E ele ressaltou que os melhores talentos, digamos assim, da OpenAI estão remoto. Então, vamos ver esse tweet aqui. Na verdade, a OpenAI está contratando, tá? E ele tweetou o seguinte aqui: sei que não devo me gabar da OpenAI, mas a densidade de talentos nessa escala, 375 pessoas, é um emoji ali. E não acho que tenha acontecido na indústria de tecnologia na memória recente. Enfim, ele tá se gabando aqui do quanto talento tem na OpenAI. Mas aí alguém respondeu, todas essas pessoas aí estão trabalhando no escritório. Na verdade, perguntaram aqui se... de todas essas pessoas, se tem alguma trabalhando remoto, né? E ele respondeu que algumas sim estão trabalhando remotamente, mas a maioria estão trabalhando pessoalmente no escritório. E na opinião dele, a maioria das empresas de tecnologia que se apressaram aí pro full remote de forma permanente cometeram um grande erro. E as rachaduras aí, né, e as consequências disso estão começando a aparecer. E que, claro, funciona para alguns. Então, o que eu posso dizer é que eu concordo que, de fato, tá? É difícil, cara. É difícil pra empresa mesmo. Porque uma das coisas que as empresas sempre pediram, né, é que o funcionário vestisse a camiseta. Eu acho que uma coisa que fica bem evidente quando tu trabalha remotamente é que o trabalho é só um trabalho. E é difícil, digamos, a empresa fazer tu perceber ou fazer tu acreditar, não perceber. É difícil a empresa fazer tu acreditar que a empresa é uma família, né? Que tu faz parte dessa família quando tu não tá na mesma casa que essa família. Quando tu tá, olha só, na tua casa com a tua família
de verdade. E tu percebe que a empresa não é a tua família nesse momento. E aí tu começa a priorizar outras coisas. Tu começa, olha só que absurdo, tu começa a sair da reunião às 6 horas da tarde, fechar o computador e ficar com a tua família real. Ao invés de precisar pegar mais 1 hora de ônibus ou ficar até tarde. Tu começa a perceber que o intervalo do almoço é uma oportunidade para caminhar com a tua esposa no sol, quando tem sol, né? Hoje tá um tempo nublado. Enfim, tu começa a perceber que tu consegue até ir na academia de manhã. Olha só. E não se atrasar pro trabalho. Enfim, tu começa a ter uma vida. E eu acho que esse é um dos problemas. Na verdade, isso fica bem evidente quando se comparam. Aí, no caso aqui tem alguns CEOs, eu não consegui achar o artigo agora, mas que falaram que os funcionários que começaram remotamente, eles não conseguem se integrar no time da mesma forma que quem começou presencialmente teve que ir pro remoto. E eu consigo me ver nessa situação. Eu posso dar um exemplo. Quando eu vim pra Holanda, eu vim e foi antes da pandemia, então eu trabalhava presencialmente. E eu consegui me integrar bastante na empresa, eu consegui desenvolver, digamos assim, até um afeto pelo produto, pelas pessoas que trabalham naquele produto, acreditar na visão. Isso pra mim foi tão rápido, porque tu tá lá, tu tá inserido dentro daquele contexto ali pessoal e tu consegue ter conversas que tu não teria numa videochamada quando tu recém começa numa empresa, tu começa a ter nos corredores, né? E eu acho que isso facilita, acelera um pouco essa pegada de tipo, tu faz parte agora do nosso time, veste a camisa e pensa na empresa. E quando eu comecei a trabalhar para Disney foi durante a pandemia e eu comecei remotamente. Eu vejo que a proximidade é um pouco diferente. Hoje os motivos que me fazem ficar onde eu tô é o produto, é o impacto que eu gero e o bônus, né? Não, tô brincando. Mas sim, a compensação, não tô brincando não. Então, basicamente, o que eu quero dizer é a startup que eu comecei presencialmente, ela foi uma decisão difícil sair dela, não por talvez as coisas que eu considerei, eu não consideraria se eu tivesse começado nela remotamente. E essa aqui é a realidade. Porque eu acho que se eu tivesse começado numa outra empresa que não tivesse gerando impacto, que fosse só a empresa para pagar as contas mesmo, o produto poderia ser até legalzinho, mas se eu tivesse começando nessa empresa remotamente, eu acho bem difícil eu vestir a camiseta. Acho que seria difícil. Teria que ser um projeto de fato que eu vejo o impacto. Então, a gente pode perceber aí que vai depender muito de empresa para empresa, vai depender primeiro da compensação da empresa, vai depender da forma que a liderança toca a empresa, do impacto que o produto que a empresa cria gera na sociedade, como que tu, com a tua moral, com as coisas que tu curte, se conecta com esse impacto. Pode ser que não se conecte. E eu acho que o aumento da produtividade e foco que muitos falam é relativo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo focar muito mais no trabalho remoto. Então eu acho que não tem muito a ver com a minha produtividade. Tem mais a ver mesmo com a proximidade que eu vou estar da empresa como um todo, além do trabalho que eu faço. E aí a gente volta ali, talvez, todo esse rodeio que eu tenho feito, foi explicado ali no início já, quando eu falei que o trabalho remoto mostrou que o trabalho é só o trabalho. E que a empresa não quer que tu acredite que o trabalho é só o trabalho. E tudo que vem depois, quando tu começa a perceber que o trabalho é só o trabalho, é ruim para a empresa, porque ela não consegue, digamos, ter poder na balança. Essa é a questão. Aí o Sam Altman falou da criatividade. Eu não acredito que a criatividade foi impactada. Eu coloquei muita funcionalidade no ar com um time remoto e a gente nunca... a gente usou muita criatividade. Então, eu não acho que o problema é criatividade. Eu acho que o problema, na verdade, é a colaboração e o impacto que ter um time entrosado pode gerar. E isso, de fato, eu acho que se prejudica um pouco no remoto. E se eu fosse falar, eu acho que o maior erro, na verdade, que as empresas cometeram no quesito de trabalho remoto foi acreditar que a gente tinha uma boa liderança nessas empresas para que o trabalho remoto desse certo. Mas é isso, o trabalho remoto acabou. Se foi um erro ou não foi, a gente vai ver na próxima vez que a gente precisar trabalhar todo mundo remoto. Pelo menos a gente já sabe quais são as empresas que têm boa liderança, né?
Então as empresas que estão falando agora, olha, a gente não consegue continuar entregando remotamente. Se um dia a gente precisar voltar a trabalhar remotamente, aí pelo menos a gente já sabe identificar quais são essas empresas que ainda assim, em 2023, não têm a capacidade de ter um time trabalhando remoto e engajado no que ela vende. E é isso. Em setembro eu tô de volta pro escritório também e vamos ver como que vai ser a minha vida. Me diz aí como que tá sendo a tua vida. Vai me conformando